Olá! Hoje, aqui na floresta do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, para nós conversarmos sobre uma coisa que a floresta oferece, que é a farmácia da floresta. Então eu quero apresentar para vocês mais uma vez o Dr. Juan, que veio lá do Peru há 40 anos atrás, fazer a sua pós-graduação aqui no INPA, e ele se especializou na busca da oferta da farmácia da floresta. Juan, prazer. Igualmente, Né? novamente. Eu sempre fico muito satisfeito quando eu me encontro contigo, porque a cada vez eu aprendo mais coisas que a floresta nos oferece. Você está há 40 anos aqui no INPA pesquisando só sobre tudo que tem na floresta, raízes, folhas, flores, frutos, de que possa beneficiar alguém em algum momento que teve um determinado desvio da saúde. Como você vê essa sua pesquisa? Como tem refletido na população como um todo o seu conhecimento? O trabalho que se realiza no INPA, dentro do Departamento de Botânica, é o conhecimento da diversidade florística. Você precisa saber que planta tem, onde tem, quanto tem e, lógico, para que serve. Essa linha de pesquisa dentro da botânica, para mim, foi já um legado de meus pais, de meus professores no Peru, porque a gente dizia de que nós somos mendigos sentados em um banco de ouro. Hoje a gente percebe que essa diversidade florística realmente nos oferece uma grandiosidade de elementos que podem ser servidos para alimentação, para o abrigo, para cosméticos, para inseticidas, para curtir couros, como plantas ornamentais e principalmente como plantas medicinais. Você se considera um pajé dentro da ciência? Eu acredito que todos os profissionais da saúde, no fundo, são pajés. E eu mais ainda, por causa de minha ascendência. Eu nasci no Peru, nos Andes, minha mãe é da Amazônia, a Chinica, e a convivência com meus avós paternos, quando ele contava as histórias da Amazônia, porque lembre que eu nasci nos Andes, nas montanhas, no frio, então não conhecia a Amazônia pessoalmente, mas com os relatos de meu avô materno, eu fui conhecendo a castanha, a seringa, o macaco, as tartarugas e também a sangue de dragão, a unha de gato e outras plantas. E ele contava o movimento dessas plantas na Amazônia peruana. E eu acho que, naturalmente, eu fui me entusiasmando, me enraizando nessa linha, que mais tarde seria meu destino, porque eu decidi estudar biologia. Biologia não tinha na cidade onde eu nasci. Eu fui a Lima para fazer a faculdade, na Universidade de São Marcos, e foi ali ainda que enriquecia o conhecimento tradicional, porque a história dos pré-incas, os paracas, tinha uma diversidade de alimentos e medicamentos de origem de plantas. Então, os professores que trabalhavam com etnobotânica contribuíram muito nesse conhecimento mais arraigado sobre essa diversidade de utilização das plantas. Minha chegada na Amazônia brasileira foi muito mais importante porque aqui já existia um grande número de pesquisadores que tinham domínio sobre a identificação das plantas. Eu tinha domínio sobre o uso de algumas plantas. Então, quando eu sumei o conhecimento tradicional que eu tinha, conhecimento científico, e mais trabalhando em uma instituição como o INPA, onde você tinha acesso já à literatura, a outros profissionais da área, você acabou enriquecendo esse conhecimento e somando. E que hoje eu posso dizer que sou um pajé melhorado. Quando eu era o coordenador
do Programa de Controle da Tuberculose na Amazônia. Eu levei o nosso projeto porque nós reduzimos a tuberculose quando nós chegamos na direção deste programa, que em cada 1000 amazônicas tinham 90 tuberculoses. E nós reduzimos em 48 meses de 90 por 1000 para 13 por 1000. Então isso teve uma repercussão muito grande com relação ao controle de doenças transmissíveis, principalmente da tuberculose, na Amazônia e nos Andes. E me convidaram para eu falar na Universidade de São Marcos. E o mais interessante é que depois que eu apresentei tudo do ponto de vista de diagnóstico, os cuidados com tratamento, os cuidados para que você não pudesse contaminar as pessoas que os circunstantes da família, de trabalho, essa coisa toda, e os novos medicamentos que naquela época eram a rifampicina, a isoniazida, que já vinha de muito tempo, né? E o etambutol, que era um novo medicamento. E aí me trouxeram um pesquisador que também era um pajé da floresta, que tratava lá nos Andes tuberculose com leite de uma árvore. Né? Tu sabes que leite é esse? Sangue de dragão. Eles tratavam tuberculose e outras moléstias com sangue de dragão. Então isso foi uma coisa interessante. E ele, o Juan, tem experiência com essas coisas, que vocês não saiam daí, que nós vamos começar a desmembrar cada uma dessas possíveis doenças que possam acontecer no trato respiratório, no trato digestivo, do ponto de vista das diferenças de hormônios. Então, todo esse contexto a gente vai discutir com o Juan e a sua ciência de cuidados com frutos da floresta, com folhas da floresta, com raízes da floresta. Eu quero mostrar para essas nações todas que a ciência médica no Brasil hoje tem um espectro de desenvolvimento reconhecido a nível internacional. Mas nós também queremos mostrar que tudo que se faz pesquisa no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia tem um reflexo enorme, inclusive nos cuidados da saúde. E eu quero dizer para vocês que várias alterações hormonais podem comprometer a vida das pessoas. As mulheres principalmente, com alterações hormonais sérias, podem ter câncer de mama, câncer de colo uterino, podem ficar incapazes de reprodução precocemente, podem fazer um processo de envelhecimento externo, anatômico, a pele fica envelhecida, enrugada, desidratada, os pelos ficam desidratados, a face fica cheia de preguiamentos por perdas de colágeno, mas tem tantas alterações. Juan, por favor, nessas alterações hormonais, como a floresta, através das suas pesquisas, tem favorecido as pessoas que tiveram alterações hormonais com comprometimento da saúde. É bem interessante como você, como pesquisador, adquire o conhecimento técnico, mas nascido de um conhecimento popular. Minha sogra, quando cheguei em Manaus, eu casei aqui, e minha sogra, ela falava muito de uxi amarelo para problemas de mulher, mas não especificava qual era a atividade que ele tinha, problemas de mulher. Então ele se referia talvez uxi amarelo. Uxi amarelo. A casca de uxi amarelo, então ele era utilizado para corrimentos, para dores durante a menstruação, e quando se tomava o chá, fazia esse efeito. Então, após do raciocínio e o acompanhamento terapêutico com o uxi para algumas mulheres, acabou se descobrindo que ele corrigia os distúrbios hormonais. Então, quando as pacientes apresentavam miomas,
sangramentos prolongados. Se você olhava o endométrio, tinha endométrio com menos de 3 milímetros, endométrio com mais de 9 milímetros, e isso produzia muita dor ou muito sangramento. A gente foi percebendo que o tratamento de Uxi corrigia esse distúrbio, mas as dores não mudavam. Então a pessoa era forte, a gente adicionou Uxi amarelo com unha de gato. E as pessoas que eram magras, o IP roxo. Por que essa diferença? Porque a unha de gato, por ser diurético e depurativo, ele emagrecia. E o IP, não. O IP ele tem as mesmas propriedades analgésicas, anti-inflamatórias, mas não era diurético e depurativo. Qualquer IP ou só o IP não, roxo? IP roxo. Porque o IP amarelo, o IP branco e outros, eles não têm as propriedades, mas é muito fraca. E a orientação sempre popular sempre levou a direção para o IP roxo. Então, o tratamento de miomas. Miomas, só para complementar, são tumores não malignos dentro do útero. Quando ele falou na espessura do endométrio, é o revestimento interno do útero, que se modifica a cada ciclo menstrual, porque ele se prepara para fornecer todos os nutrientes para o futuro bebê se for feita a fecundação. Pode continuar. Então, o tratamento com o Uxi amarelo e unha de gato, ou o Uxi amarelo e IP roxo, nos mostrou a eficácia, por exemplo, em desfazer os miomas. Mais tarde, através da comparação dos exames, transvaginal ou pélvicos, sobre a presença de micro e policísticos. E eles também eram destruídos com esse tratamento. E essa destruição, que é por morte celular daquele componente que não era original do útero, que se formou por problemas hormonais, por problemas de dietas, por problema de exposição a este ou aquele agente externo. Me conta isto. Esta destruição não pode destruir células normais? Sim. O acompanhamento que a gente tem é um acompanhamento indireto, através dos exames e dos laudos. A gente percebe que o Uxi amarelo ele faz absorção desses pequenos tumores. Ele absorve. E no caso do endométrio, ele desprende. E no caso do mioma, também ele absorve. Então, não tem, o perigo seria explodir. E isso, ter um derrame interno no abdômen. Fazer uma peritonite. Peritonite. E isso não acontece. Então, o trabalho dela era sempre por absorção. Agora, muitas mulheres que tinham endométrio com dificuldade não podiam engravidar. E com esse tratamento, hoje nós temos filhos do Uxi com mais de 25 anos. Você hoje tem o Uxi amarelo para mostrar? Hoje eu tenho netos que já são filhos dos filhos que eu ajudei a nascer. Então, o Uxi amarelo é uma planta que nós temos aqui no bosque. O Uxi amarelo se chama por causa do fruto que a gente come, mas a casca de Uxi amarelo ela que se... É a casca da madeira? A casca do tronco. Do tronco. O Uxi amarelo, olha, é aqui, olha, ele triturou a casca do tronco. E aqui nós temos as outras duas alternativas, para mulheres fortes, unha de gato, e para mulheres magras, mais debilitadas, IP roxo. Qual é o que dá a sensação de dor desaparecer? Tanto, os dois. Os dois. Os dois. Qual é esse? Unha de gato e esse? E o IP roxo. Muito bem, não saiam daí que nós continuamos falando sobre desvios de saúde e cuidados com produtos da floresta. Olá, nesse terceiro bloco, vocês vão se surpreender com o AmazonSat, mostrando para o Brasil e para o mundo, para 87 países, a cara e a voz da Amazônia. Nós vamos ainda continuar discutindo o que oferece a floresta e o chão da floresta para você se cuidar. Nós vamos discutir agora sobre distúrbios digestivos.
sobre úlcera de esôfago, úlcera de estômago, azia, que é aquela queima grande que tem no estômago quando tem alguma alteração do revestimento do estômago ou do esôfago, refluxo, quando a válvula que controla a descida dos alimentos até o estômago e a passagem desses alimentos do estômago para o intestino, tem algum distúrbio dessas válvulas, o alimento reflui e você regurgita, você vomita e muitas vezes tem um risco de aspirar para o pulmão, né? Mas tem distensão abdominal muitas vezes por criar no processo digestivo a formação de gases em grande quantidade. Pode ter má absorção dos líquidos e, com isso, dilui as fezes com dor abdominal, com cólica pela contração do intestino e eliminação de fezes líquida, que é a diarreia, que pode ser por bactérias, por fungos, por parasitos intestinais. Juan, como cuidar disso com produtos da floresta? Nós sabemos de que, tanto em Manaus como nos interiores, o maior índice de pacientes são com problemas digestivos. Isso inclui gastrites, tem refluxo, tem colesterol e triglicerídeos alto, tem sinusites, renite, tem diverticulite, tem pressão de ventre, tem diarreias. E tudo isso se deve principalmente, como o Dr. Euler falou, em grande parte a alimentos que causam processos de má digestão atrelado a amebas, a fungos, a bactérias, e que tudo isso contribui para um quadro bem diversificado. Você vai no médico e diz, doutor, tenho azia, é gastritis. E qual seria a causa da gastritis? E nós percebemos que muitas vezes nos exames não aparece, a causa original é giardia, entomoeba coli histolítica ou endolimas nana, que causam a má digestão. Claro, nós contribuímos também comendo só comidas frituras, comidas que não são muito bem digeridas, por exemplo, churrascos. Excesso de hidrato de carbono, extrato de açúcares. E tudo isso faz que o estômago fique inflamado. Quando o estômago inflama, a gente não consegue ter as digestões seguintes. E aí causa um inchaço, produz a fermentação, não? O abdômen fica bem aumentado, a gente tem dificuldade de fazer suas necessidades e à noite a gente tem refluxo. Então, além disso, é acompanhado, por exemplo, de sinusite, renite, enxaqueca. E tudo isso, como se trataria então? Primeiro, com o cuidado alimentar. Ter alimentos diversos, em pouca quantidade e de fácil digestão. Seria o primeiro. O segundo, utilizar algum medicamento que cuide da causa. 75% da causa da gastrite é amebas. Helicobacter pylori faz parte, já que é uma bactéria oportunista. Então, ele aumenta em grande quantidade quando o estômago está inflamado. Mas a causa verdadeira é amebas. Muito bem, como se trata amebas? Com o chá de hortelã, hortelãzinho, não? Mas, e gordura no fígado? O que fazer? Como o alimento foi mal digerido, entra no circuito circulatório, acaba sendo peneirado pelo fígado e ali forma colesterol, não? E triglicerídeos, e isso que vai se transformar mais tarde ao bilis grosso, lama biliar, ou pode ser transformado em pedra na vesícula. Tem tratamento? Sim. Essa planta, chamada Artemisia ou Ambrosia, é uma planta utilizada para o tratamento de pedra na vesícula, gordura no fígado e ajuda no tratamento de distúrbios intestinais. Por favor. Porque é um colagogo. Ele faz a contração da vesícula biliar, eliminando
a quantidade maior de produtos indesejados que o fígado filtrou, que o fígado estabeleceu essa absorção de gordura com retenção de gordura ou não. Então, essa substância aqui faz com que a vesícula se contraia, colocando no intestino não só a bile carregada nessas coisas indesejáveis, como também microcálculos, micropedras na vesícula. Melhorar a circulação é outro fato interessante. Você baixando o colesterol e triglicerídeos, ácido úrico, ureia, você está melhorando o funcionamento dessa máquina. 3 plantas que estão misturadas nesse pacote: folha de cana, que nós temos, a pitanga e tamarindo, resolve o problema. O tamarindo, ele faz com que aquelas pessoas que têm dificuldade de absorção de líquidos, que faz com que haja a concentração do bolo fecal desidratado e que dificulta a eliminação, que é conhecido com o nome de prisão de ventre, que é a constipação intestinal. Esta junção de tamarindo, de casca de cana e de que mais? Pitanga. E de pitanga faz com que você favoreça a eliminação para quem tem constipação intestinal, quem tem prisão de ventre. Existe também uma diversidade muito grande de outras plantas para outros tratamentos. Então, nós podemos tratar, por exemplo, o coração grande, não? Podemos tratar hemorroides, podemos tratar problemas de pele, psoriasis, e para isso depende dessa diversidade de plantas e com uma dieta adequada. Muito bem. Muito obrigado, Juan, por essa aula de conhecimentos dos produtos da floresta para favorecer o controle dos desvios da saúde das pessoas que adoeceram. E isso é o nosso pajé da ciência aqui, o Juan, tem um conhecimento muito grande da biologia, da formação desses desvios da saúde e do controle dos desvios da saúde. Obrigado, Juan. Estamos sempre à sua disposição.